Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui e hoje é dia de crítica no canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre X-Men Fênix Negra, filme que encerra esses quase 20 anos de X-Men na Fox, né, e é um filme dirigido e roteirizado pelo Simon Kinberg. Vambora? Como de praxe aqui, né, uma sinopsezinha rápida. X-Men Fênix Negra, né, acompanha mais uma aventura dos X-Men, onde aqui a gente vê, né, a Jean Grey recebendo uma força Fênix, que é uma força cósmica, que entra no corpo dela quando eles estão numa missão espacial para salvar um grupo de astronautas. A princípio, nada muda na vida dela, só que na medida que o tempo vai passando e ela começa a reviver alguns traumas do passado dela, principalmente envolvendo o professor Xavier e os seus pais, a gente começa a ver que algo mudou de fato quando ela teve esse contato com algo cósmico, né, na missão, e a partir disso ela começa a desenvolver esses poderes da Fênix Negra. Ao mesmo tempo, né, uma personagem misteriosa, vivida aqui pela Jessica Chastain, né, entra em contato com a Jean e começa a tentar seduzi-la para usar esse poder da Fênix. Bom, o filme aqui, como eu falei, né, é dirigido e roteirizado pelo Simon Kinberg, e se por um lado ele não erra exatamente, por outro ele peca muito. O lado que ele não erra exatamente é o da direção. É a primeira vez que ele está de fato dirigindo o filme aqui e ele faz bem arroz com feijão. Ele não tenta inovar em nada, só que também não tenta fazer coisas e acaba dando um erro muito bizarro. Pelo contrário, é um filme bem quadradinho, até eu diria. Você tem um momento ou outro ali que tem uma preocupação estética um pouco mais aperfeiçoada e tal, mas de maneira geral não tem muito essa preocupação. Por outro lado, o roteiro do filme é muito fraco. E é uma pena, porque assim, o filme não é exatamente ruim. Inclusive foi uma coisa que eu estava comentando com o pessoal aqui do Tempo de Tela no nosso grupo e também comentei um pouco no meu Twitter. Aliás, se você quiser me seguir lá, eu falo um pouco mais sobre os filmes assim que eu sair do cinema. O filme não é exatamente ruim, mas ele é esquecível. O filme, ele é muito desleixado na sua história, ele faz viradas muito óbvias, ele tem mudanças dramáticas muito óbvias e às vezes bruscas demais, sabe? É uma coisa muito, tá acabando aqui, esse é o nosso último filme, esquece aí, só vamos terminar essa porcaria aqui que tá acabando mesmo. E isso é muito triste, porque é uma franquia de muito peso, se você para pensar, é uma das primeiras, se não a primeira de grande sucesso, né, nessa virada para o século XXI de heróis, e que deu essa guinada toda e foi se perdendo com o passar dos tempos, e chega nesse filme que é realmente muito fraco em questão de roteiro, principalmente. Os personagens da Jean Grey, do Professor Xavier e do Magneto, eles estão bem até no filme, a Jean Grey principalmente, né, vivida aqui pela Sophie Turner, lá de Game of Thrones. Ela tem um desenvolvimento legal, a atriz ela entrega muito bem, eu diria até que ela tira leite de pedra aqui. O James McAvoy e o Michael Fassbender, eles já estavam bem nesse papel antes, então não é exatamente o mérito desse filme, eles só basicamente conseguiram manter o que eles faziam. E por outro lado, o restante dos personagens de elenco ali, né, o elenco de apoio, eles são muito fracos, cara. O Ciclope, a Tempestade, o Noturno, que aliás é um personagem que tem uma mudança significativa de atitude sem motivo nenhum. A Mística, vivida aqui pela Jennifer Lawrence, também é uma personagem que, sinceramente, você vê que ela não queria estar ali, ela tá super preguiçosa e é meio que tipo, vamos agilizar aí porque eu quero terminar de gravar minhas cenas logo, vamos terminar isso aqui e tal. É muito fraco, sabe? E o roteiro, como eu disse, é o grande problema disso, porque, tudo bem, você tem alguns personagens que estão, né, com atores desmotivados. E mesmo no caso dos personagens que têm atores de peso, são diálogos super superficiais, né, são viradas assim dramáticas que não fazem sentido, ou então são tão óbvias que perdem o impacto, você não sente o peso das coisas que acontecem aqui. E, em alguns casos, também o roteiro desenvolve algumas coisas que não fazem muita questão de se explicar, né? Por exemplo, a personagem da Jessica Chastain. Pra você ter uma ideia, eu não sei nem o nome dela porque confesso que eu não lembro se falaram, e se falou foi irrelevante. Né? Que ela é uma personagem que tem uma ligação muito direta com a Fênix em si, só que a explicação do porquê que ela quer o poder da Fênix é, assim, tanto faz, tanto fez, você já viu isso em qualquer outro filme, sabe? Não tem um grande twist, não tem uma grande explicação, uma grande motivação de fato sendo trabalhada. Você tem aquele motivo básico, mas ele não é explorado. Todos os vilões que vêm junto com ela também é um monte de boneco cinza aleatório, porque não muda nada. A cena onde eles lutam é até bonita e tal, você tem, né, um certo valor de produção de entretenimento, mas se eles não tivessem ali, né, se fossem realmente bonecos cinza, era a mesma coisa, então você não sente o peso dos personagens, sabe? Quando tem as curvas dramáticas do roteiro, simplesmente passa, você fica, beleza, tipo, fulano morreu, fulano conseguiu se salvar, fulano se sacrificou, fulano fez isso, mas
meio que tanto faz, tanto fez. Então é um roteiro pobre, preguiçoso e que infelizmente não traz nada demais. Eu acho que o grande mérito desse roteiro, na verdade, ele ser tão esquecível que quando for pra Disney e eventualmente tiver um filme de X-Men na Disney, a gente nem vai se lembrar desse aqui e o próximo vai ser muito melhor, imagino eu, espero que seja, a ponto da gente realmente... Pô, teve um Fênix Negra lá em 2019, você lembra? Não, não lembro. Pois é. Mas, para além dessa questão do roteiro e das atuações, de certa maneira, que realmente deixam a desejar, apesar do trio de protagonistas, né, que eu falei, do Professor Xavier, do Magneto e da Jean Grey, o filme tem lá seus pontos interessantes, sim. A começar principalmente pela questão de efeitos visuais, principalmente da Fênix Negra. Tem uns efeitos bem bacanas, assim, ela utilizando os poderes é legal, a preocupação estética, principalmente dos olhares dela, da mudança corpórea que fica, né? Quando ela começa a soltar esses poderes, é interessante, é bem feito, é bonito. Tem algumas cenas de ação que são interessantes. A cena onde a gente vê os X-Men lutando em grupo, né, que é um dos grandes pontos altos, até nos quadrinhos, é bem feita. Você consegue ver cada um fazendo alguma coisa ali, interagindo, integrando a luta de fato como uma equipe, isso é bacana. Mas, assim, de nada adianta você ter cenas bonitas, set pieces que poderiam ser de fato emblemáticas se o roteiro perde todo o peso. Então é muito complicado você elogiar alguma coisa nesse filme, nesse ponto mais artístico, mais visual, se ele perde na narrativa, sabe? É aquela coisa do... se um ponto se destaca muito, mas o outro joga muito pra baixo, acaba tudo ficando numa média pra baixo. E aí complica demais, sabe? Então é um filme que tem sim uma preocupação estética, tem um apreço visual interessante, tem cenas de ação boas, mas por outro lado se torna esquecível porque você não sente o peso daquilo, sabe? É uma cena super empolgante, mas que a construção até ela foi tão meh que você não tem essa preocupação de fato de caraca, eles estão lutando ali, sabe? Por mais que seja essa questão muito visual, não dá o peso necessário. Isso inclusive também acontece com a trilha sonora do filme, que é uma trilha muito boa aqui do Hans Zimmer, né? Que é um famoso compositor de trilhas sonoras, que chega em momentos épicos que ele coloca, ele joga, né, aquela tensão, aquela atmosfera pro alto a partir da música. Só que a fala dos personagens, a postura deles em cena não entregam, né, o que deveria vir com a música. Então, até a trilha sonora é prejudicada pelo roteiro, é muito triste mesmo. Então, de maneira geral, eu acho que Fênix Negra é um filme que, sinceramente, eu não sei se deveria ter saído, porque os caras visivelmente não estavam muito afim, a história é muito fraca, apesar de ter uma preocupação estética, não compensa. E, assim, é uma despedida muito triste para uma saga muito famosa e muito extensa que é a dos X-Men na Fox. Né? Tem lá seus pontos positivos de entretenimento, de ação, mas, honestamente, não compensa você ir assistir esse filme no cinema. Quem sabe no serviço de stream futuramente, algo assim, só para realmente você fechar esse arco, porque se você tá como eu, que acompanha isso daqui desde o primeiro filme, imagino que você vai querer ver esse final, apesar dos pesares, mas honestamente, sei lá, eu acho que eu não indicaria para você ver no cinema, até porque você pode ver outras opções depois em casa, DVD, Netflix, enfim. Então é um filme que eu acho que você deveria esperar, porque realmente não compensa a experiência como um todo. E você, já assistiu X-Men Fênix Negra? Coloque nos comentários sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo e se puder compartilhar para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal que a gente fala bastante aqui de filme, de série, não só de heróis, mas de muitos outros temas. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.